Olá, meus amores, preparados para a aula de hoje? Estão com saudade dessa moça bonita da foto? Pois eu estou morrendo de saudade de vocês. Como vocês estão vendo, o assunto da nossa aula hoje será tipos de frases, certo? Então, vários tipos de frase podem ser formados de acordo com a intenção. Cada uma dessas frases pode ter entonações diferentes. Então, aqui eu trouxe para vocês 5 balões de fala, né? Que são frases curtas, e a gente sabe que frase é todo enunciado que tem um sentido completo. Mesmo aqui sendo partículas de um discurso, né? Fragmentado a fala, mas a gente pode classificar como frase por quê? Porque temos aqui a presença de um verbo, certo? E a gente classifica como frase porque tem um verbo. E daqui pra frente a gente vai ver os dois tipos de frases, quando tem e quando não tem um verbo. E ela tem aqui um sinal de pontuação que vai nos auxiliar em relação à entonação, que é a partir daí que a gente vai diferenciar as frases, né? No primeiro balão nós temos ela. Vejam que eu interroguei, por isso o sinal de interrogação. No segundo balão, é ela. O meu tom de voz já foi diferente e a pontuação, um ponto final. No terceiro balão, é ela. Então vejam que aqui existe uma coisa que é incomum, né? De nós colocarmos os dois sinais de pontuação. Aqui a interrogação e a exclamação. Mas, por muitas vezes, quando a gente fala, né? A gente tem essa intenção de interrogar e exclamar ao mesmo tempo, né? Torna-se o quê? Uma surpresa, um espanto, uma admiração, né? Como nós podemos ver aqui, é ela. Então vejam até as 3 exclamações aqui, né? Ela exclamou bastante, certo? E no último quadradinho, é ela. E temos as reticências, né? Que a gente sabe que a reticência dá a ideia de continuação, que há algo a mais a ser dito, certo? Então agora nós vamos ver as classificações de cada uma dessas frases de acordo com a sua pontuação. Temos aqui as frases declarativas, e elas ocorrem quando o emissor é quem fala, a pessoa do discurso, certo? Constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Então, nós temos aqui os exemplos. Primeiro exemplo. Obrigaram o rapaz a sair. Vejam que aqui eu estou declarando que o rapaz saiu, que ele foi obrigado a sair. Então, eu estou afirmando, certo? No segundo exemplo, nós temos ela não está em casa. Mesmo que eu declare, mesmo que eu informe que ela não está em casa, eu estou dando esta informação. Eu tenho aqui, ó, a partícula não. Deixa eu mudar aqui o laser. Deixa eu colocar um marca-texto para facilitar para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho o não. Essa cor não ajuda, né, gente? Deixa eu colocar outra corzinha, um verdinho, acho que vai. Pronto. O não. Essa partícula aqui é o que vai definir que minha frase torna-se negativa. Certo? Deixa eu apagar para ir para o próximo. Próximo. Frases interrogativas. As frases interrogativas a gente sabe que é interrogar algo. E normalmente no término dessa frase a gente coloca um sinal de interrogação. Não é isso? Só que hoje a gente vai aprender uma coisa diferente. Ok? Vejam. As frases interrogativas ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta. São esses 2 pontos aqui, ó, que nós vamos prestar bastante atenção hoje, certo?
Vejam só. Nós temos aqui o exemplo que diz o seguinte: você aceita um copo de suco? Aqui eu tenho uma pergunta direta, porque eu estou me dirigindo diretamente para aquela pessoa com quem eu estou falando. Exemplo, se eu tivesse dito aqui, Maria, você aceita um copo de suco? Eu estou me dirigindo a Maria de forma direta. No segundo exemplo, nós temos: desejo saber se você aceita um copo de suco. Vejam que aqui eu não tenho um sinal de interrogação no final da minha frase e eu não estou falando diretamente com a pessoa, certo? Trazendo isso, um exemplo para a sala de aula que vocês fazem muito. Quando vocês querem ir ao banheiro, vocês dizem: tia, posso ir ao banheiro? Então, trata-se de uma interrogação direta. Vocês estão falando diretamente comigo. O emissor fala com quem está se dirigindo. Já quando vocês dizem: tia, Maria está pedindo para ir ao banheiro, a senhora deixa? Então, veja, vocês aí fizeram uma pergunta indireta, né? Ou então, quando vocês dizem: tia, Maria está pedindo para ir ao banheiro, certo? Você não perguntou, você não colocou o sinal de interrogação no término da sua frase. Então, aí nós temos uma frase interrogativa indireta, certo? Próximo. As frases exclamativas. Nesse tipo de frase, o emissor, ele exterioriza um estado afetivo. Como assim, tia, um estado afetivo? Vejam, na maioria das frases exclamativas, a gente expõe os nossos sentimentos, como alegria, tristeza, dor, né? Quando vocês, sei lá, agora na Páscoa ganharam um chocolate, né? Oba, que delícia, né? É a exaltação, é o sentimento. Temos aqui 2 exemplos. Que prova difícil. Vocês já olham pra mim e dizem: tia, que prova difícil. Então aí é um sentimento de quê? De tristeza, da prova ter sido difícil. Ou pode ter sido de um sentimento de alegria. Que prova fácil, tia, né? Também aí vocês podem colocar o sinal de exclamação. No outro exemplo: é uma delícia esse bolo. É uma delícia esse bolo. Esse bolo é uma delícia, maravilhoso, gostoso, fofíssimo, né? A gente sempre tem uma entonação mais prolongada, né? Vocês demoram mais a concluírem a leitura dessa frase, né? Ou até a dizer também, né? Quando vocês falam: oba, amanhã não tem aula, que não é o nosso caso, que a gente tá doido que volte às aulas, não é verdade? Então, ponto de exclamação nela, certo? Próxima frase: imperativas. Essas frases, elas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Lembrem-se sempre disso. Frase imperativa, o verbo está no imperativo. E podem ser afirmativas ou negativas. Tia, vai ser o mesmo exemplo da declarativa? Não. Ela vai ser o exemplo da declarativa só porque ela vai ter lá a partícula não, certo? Do mesmo jeitinho que tinha lá na declarativa que vocês viram, então aqui também a gente vai ter a partícula não. O que vai diferenciar é o seguinte: quando eu digo na primeira frase, façam entrar no carro. Tia, tem uma exclamação aqui. Ela poderia ser exclamativa? Você poderia dizer assim: frase exclamativa imperativa ou imperativa exclamativa. Porque o que vai estar em vigor, o que vai fazer mais ênfase nessa frase é o faça, que está dando uma ordem. Faça-o entrar, né? Quem fala muito no imperativo? Professores, os nossos pais, né? Que diz o quê? Vai lavar o banheiro, toma banho, escova os dentes, né? Sai daí, menino, né? Como tem aqui no segundo exemplo, ó, não faça isso.
não faça isso. Então eu estou dando uma ordem. Ou até mesmo um conselho, né? Um coleguinha tá querendo filar lá na prova, aí você diz, não faça isso, não faz isso não, fulaninho, né? Por quê? Você tá fazendo um pedido para aquela pessoa, para que ela não file, certo? Então, frase imperativa. Na terceira frase, nós temos também aqui, ó, dê-me uma ajudinha com isso. Você está pedindo uma ajuda, certo? Você está pedindo uma ajuda. Nesse caso aqui, você também pode estar dando um conselho, né? Não faça isso, você está aconselhando a pessoa. Agora, uma das coisas que a gente observa é que na maioria das vezes, né, a gente não diz dê-me uma ajudinha, né? A língua portuguesa, ela tem essa flexibilidade, que é quando a gente fala da questão da linguística, né? Então, a gente diz, me dê uma ajudinha aqui, tia, me dê uma ajudinha para resolver essa questão. Papai, me dá uma ajuda aqui para resolver esse cálculo, né? Então, a gente não coloca o dê-me, o pronome oblíquo aqui, ó. A gente não faz uso, mas a partir de agora a gente tem que começar a empregar para enriquecer o nosso vocabulário, ok? Deixa a tia pegar aqui para apagar, pra gente ir pro próximo. Apagou, ótimo. Próximo. Frases optativas. Ah, essa daqui, ela é muito fácil, galerinha. Elas são usadas para exprimir um desejo, né? Nesse período que nós estamos agora, é o que a gente mais pede, né? É o quê? Tomara que as aulas voltem, desejo que você faça isso pra mim, né? Temos meus dois exemplos aqui. Deus te acompanhe quando a gente se despede de alguém, né? Vá com Deus. A gente exprime o desejo, né? Bons ventos o levem. Então, as frases optativas, né? Lembrem-se sempre disso. Ela vai exprimir um desejo, uma vontade nossa, né? Tomara que faça sol e eu vá à praia. Isso nos períodos de férias, né? Quando nós chegarmos nas nossas férias de verdade. Que esse período que a gente tá vivendo é um pouco complicado, mas vai passar, né? Próximo. Lembram que eu disse logo no início a vocês que a gente ia diferenciar as frases verbais e as frases nominais? Certo? Tia, como é que eu vou diferenciar isso? Vejam só. Nós temos aqui as frases nominais, certo? Então, quando é que uma frase ela é nominal? É a frase construída sem verbos, galerinha. Sem verbos, certo? Não tem verbos para eu construir uma frase nominal. Só que mesmo ela sozinha, com uma única palavra estabelecendo sentido, ela vai ser uma frase. Vamos ver os exemplos? Temos aqui fogo, cuidado. Então vejam, eu tenho uma única palavra aqui, fogo, que ela representa uma mensagem pra gente, né? Se a gente sai gritando fogo, 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 então a gente subentende que tá tendo um incêndio, né? Que alguém tá se queimando. Então não precisei dizer, gente, me socorre que a minha casa tá pegando fogo. Não precisei dizer essa frase todinha. Então, sem verbos, eu consegui passar uma mensagem. Cuidado, também, né? Cuidado. A mãe de vocês, quando vocês saem de casa, diz logo o quê? Cuidado, né? Então, ela não precisou dizer, olha, cuidado a atravessar a rua, cuidado a falar com estranhos na rua, cuidado. Não, ela não precisou repetir. Então, você subentendeu que você vai ter vários cuidados com diversas coisas. Então, não tem verbo e você conseguiu entender a mensagem que foi transmitida. Na outra frase, nós temos belo serviço seu. Tia, eu poderia colocar um verbo aí, essa frase ia deixar de ser nominal? Sim, deixaria. E onde eu colocaria um verbo? Eu poderia colocar o seu trabalho é belo, né? O seu serviço, no caso aqui é de cima é serviço. O seu serviço é belo. Então, se eu colocar aí, ó, o verbinho é, né? Se eu colocar o em uma dessas duas frases, ela vai deixar de ser nominal e torna-se verbal. Que a gente sabe que o verbo é ser ou estar, não é isso? Aí nós temos
a outra... Nós temos a outra frase. Trabalho digno desse feirante. Se eu também colocasse o trabalho desse feirante é digno. Então, também deixaria de ser uma frase nominal para ser uma frase verbal. Próximo exemplo. Frases verbais. Então, no caso, a frase verbal é a frase que é construída com verbo. No exemplo anterior, a gente viu que não tinha verbo, né? Agora ela tem. Vamos lá para os exemplos. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Os casais saíram para jantar. A bola rolou escada abaixo. Então, vejam. Todas as palavrinhas aí, elas têm verbo, certo? Então, a gente sabe que os verbos, eles pertencem à primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Os verbos terminados em ER e IR. Então, a gente sabe que aqui são os verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Calma, sem pânico, que a gente vai aprender isso com mais tempo nas próximas aulas. É só para vocês lembrarem, certo? Então, ilumina, iluminar. Aquece, aquecer. Saíram, sair. Rolou, rolar. Então, esses verbos, eles pertencem a essas conjugações. Primeira, segunda e terceira. Ok? Vamos adiante. Agora chegou a hora da gente praticar, galerinha. E aqui vai ser bem fácil, tá? Para vocês colocarem só verdadeiro ou fácil. Primeira frase. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Letra A. Frase é todo enunciado de sentido completo. B. Frases nominais não possuem verbos. C. Frases verbais possuem verbos. D. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula. E. Frase interrogativa expressa surpresa. E F. Frase declarativa expressa ordem ou pedido. Vamos lá, tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá? Quem marcou a alternativa A verdadeiro? Parabéns, galerinha. Lógico, lembra que eu disse a vocês? A frase, ela tem que ter um sentido completo. Verdadeiro. Quem colocou verdadeiro para a letra B também acertou. Frases nominais não possuem verbos. Parabéns para quem acertou. Letra C, frases verbais possuem. Lógico, a gente acabou de dizer que aqui nominal não possui, então verbal, claro que terá verbo, né? Próximo, verdadeiro, é o que tia mais fala para vocês. Atenção, galerinha, início de frase, letra maiúscula. Próximo, essa daqui foi uma casquinha de banana, né? A gente sabe que interrogativa não é surpresa, certo? A interrogativa, a gente faz uma pergunta e a gente aprendeu que pode ser direta ou indireta. A não ser, né, que você coloque o sinal de interrogação e exclamação, como a gente viu logo no início da nossa aula. E a letra F também é falsa, né, minha gente? A gente viu que a declarativa, ela declara, porém ela não dá uma ordem e não faz um pedido. Ela declara de maneira negativa ou afirmativa. Bom, minha gente, e por hoje, muito obrigada. Quero dizer a vocês que foi um prazer passar esse momento com vocês. E eu trouxe uma mensagem para que a gente reflita um pouco. Temos o seguinte: não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. Beleza, pessoal? Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!